Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E a gente está dando sequência no segundo vídeo da série O Tempo de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre um homem que era o menos provável de ser escolhido pelo Senhor, mas ele foi escolhido por Deus. E ele viveu os processos de Deus, ele viveu todo o tempo de Deus e se transformou num grande rei. Nós vamos estar refletindo sobre a vida de Davi. Eu amo muito essa história de Davi, eu me identifico muito com essa história. Eu queria te convidar para poder entender que, independente das circunstâncias que você está, de onde você está agora, Deus tem algo poderoso para a sua vida. Deus quer que você cumpra exatamente aquilo que Ele quer que você, aquilo que Ele tem de promessa para a sua vida, aquilo que Ele tem de propósito para a sua vida, quer que você adentre nisso, percorra e persiga com todo o seu coração. Então, se você chega hoje, meu irmão, minha irmã, sem energia, pode ser com as talhas vazias, com o coração vazio, nós falamos sobre isso ontem. Se você chega entendendo que as pessoas têm falado para você coisas que você não merece ouvir, Deus tem algo para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Ele te identificou, Ele conhece seu coração, Ele te escolheu. Tem algo muito maior que você possa imaginar para a sua vida te esperando. O melhor está por vir, o melhor provém de Deus. Então, a reflexão de hoje vai ser no primeiro livro de Samuel, é o capítulo 16, versículos 1 a 13, que diz o seguinte: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, ao belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve um novilho e diga: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? Samuel respondeu: Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: Nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: Tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unjam, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Chego a ficar emocionado com essa belíssima história. E aqui nós temos Samuel com a missão de ungir um novo rei de Israel. E quando ele chega naquele lugar, para Jessé, que era o pai de toda aquela família, de todos aqueles meninos, aqueles jovens, ele olha para Eliabe e vê ali o escolhido do Senhor. Mas Deus fala para Samuel naquele momento: você vê Eliabe com os seus olhos,
olhos humanos. Eu não vejo com olhos humanos, eu vejo o coração. E eu o rejeitei, não é ele. Eli, Samuel, ele apresenta, passa por um a um, por todos os irmãos. E Deus não escolhe nenhum deles. Ele pergunta para Jessé: todos os seus filhos estão aqui? Jessé fala: não, tem um deles que está no campo apacentando as ovelhas. Ou seja, nem Jessé acreditava no próprio filho, que ele poderia ser um escolhido, muito menos ele estar ali diante daquela mesa. E veja como que Deus é maravilhoso no cuidado. Ele foi no menos provável, naquele que aos olhos dos humanos, os olhos da humanidade, nunca poderiam ser escolhidos, mas é aquele que Deus escolhe. Pelo coração daquele homem, Deus escolhe aquele homem para ser ungido, menos provável. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que esteja acontecendo na sua vida a mesma coisa que aconteceu na vida de Davi. Você olha à sua volta e as pessoas têm te desprezado, têm te humilhado. As pessoas têm desdenhado de você, têm falado para você que você não consegue, que você não é capaz, que tudo aquilo que você empreende dá errado, tudo aquilo que você faz não dá certo. A gente pode dizer aqui, baseado na história de Davi, que quando Deus nos escolhe, meu irmão, minha irmã, não tem nada nesse universo que possa mudar os desígnios de Deus, aquilo que Ele tem de propósito para mim e para a sua vida. E acontece isso com Davi, de um pastor de ovelhas, que foi ungido por Deus, foi escolhido por Deus. E a palavra que diz que a partir do momento daquela unção, o Espírito de Deus passou a ser dono daquela vida. E o que acontece no outro dia, meu irmão, minha irmã? Nada. Não acontece nada. E passam vários anos e nada acontece. Mas Deus tinha um propósito para aquele homem. E aquele homem, ele vai ser transformado num rei, mas ele precisa passar pelos processos. E ali ele vai ser humilhado, ele vai ser esquecido, ele vai ser diminuído, e mesmo assim aquele homem, ele crê na promessa de Deus para a vida dele, nos propósitos que Deus tem para a vida dele. Pode ser que Deus tenha falado para você que Ele tem uma promessa para você, meu irmão, minha irmã, e você, machucado, entende que Deus não está te ouvindo, mas aquilo que Deus disse amém, está dito amém. Aquilo que Deus tem para você, que tem para sua vida, vai acontecer. Deus nunca disse algo que não aconteceu. Nós não seremos as primeiras pessoas que Ele vai falhar naquilo que Ele tem por promessas para nós. Então nós precisamos confiar nos processos. Precisamos acreditar no tempo de Deus, da mesma forma que Maria, na palavra de ontem, acreditou naquilo que Jesus falava para ela. Mulher, ainda não chegou a minha hora, você precisa confiar em mim. A mesma coisa, Deus fala para Davi, você precisa confiar em mim, porque tem algo para você que você não pode nem imaginar. Então, se você chega, meu irmão, minha irmã, com as talhas vazias nessa manhã, desacreditado, sem energia, desmotivado, eu não quero mais, eu não aguento mais, esse peso está muito grande para as minhas costas. Jesus, Ele fala para você que Ele tem algo para você nessa manhã, tem algo maravilhoso para a sua vida. Ele te chama para viver o novo, Ele te chama para servir um novo, tanto na sua vida, na sua casa, para todos aqueles que estão à sua volta. Mas Ele te convida e fala para você que você precisa crer nele, porque tem um tempo dele, é o tempo que Ele vai agir, e pode ser que ainda não tenha chegado a hora dele na sua vida. E a gente precisa confiar, meu irmão, minha irmã. Se você sente que Deus tem algo para você, Ele te chamou pelo nome, desde o ventre da sua mãe, e tem algo maravilhoso que você sente desde novinho, você sente que Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Fala para Ele nessa oração que nós vamos fazer. Fala para Ele: Senhor, chegou a hora. Pode ser que não seja o seu tempo, mas
Eu estou aqui. Eu estou aqui como Maria nas bodas de Caná, acreditando que o vinho novo, ele vai acontecer uma grande transformação. Da mesma forma que Davi, que acreditou, e apesar de não ter acontecido nada na vida dele no outro dia, ele acreditou nos processos de Deus. Se você está preparado para esse encontro com Jesus, encontro maravilhoso que certamente será o ponto mais alto da sua vida, da minha vida, algo que transforma cenários, transforma vidas, é o vinho novo que está chegando. E quando Jesus ele pede para encher as talhas de água, meu irmão, que é o que ele está fazendo com a gente aqui agora, eu estou sentindo o poder do Espírito Santo aqui. O novo vai acontecer, o melhor está por vir, e que nós possamos mergulhar nessa oração aqui juntos. Vamos lá? Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela sua presença, Pai, por essas inspirações, pelo seu poder, Pai, que eu sinto no meu coração, na minha vida aqui agora. Te agradeço por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde, especialmente por esse meu irmão, por essa minha irmã, que chegam aqui diante de Ti agora, nessa manhã, Senhor Deus. Esses irmãos e irmãs, Pai, que têm buscado, que têm sido, Pai, abandonados, humilhados, esquecidos, Pai, da mesma forma que Davi foi. Esses irmãos que muitas vezes não foram vistos, Pai, com o seu olhar, mas com o olhar do mundo, que não são capazes, que não conseguem. Te peço nessa manhã, Pai, que o Senhor nos mostre, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem para nós. Unja no Senhor Jesus, unja as nossas vidas. Fala para nós, Senhor Jesus, essa manhã, o que o Senhor tem de propósito para nós. O que o Senhor tem de promessas para nós, Senhor Jesus. Nós queremos viver o Seu novo, Pai. Nós queremos ser vinho novo na Sua mão, Senhor Jesus. E abrimos o nosso coração como talhas vazias, Pai, para que o Senhor as encha de água viva, que serão transformadas em vinho novo. Esse vinho novo, ele alcançará os corações, ele será usado em prol da Sua obra, Senhor Jesus, aqui nesse mundo, como luz e como sal para aqueles que estão perdidos, Pai, que estão cegos, Senhor Jesus. Estamos aqui diante de Ti, Pai, para que o Senhor faça algo novo, que esse algo novo, Senhor Jesus, seja forjado pelas Suas mãos, focados em fazer as Suas vontades, Senhor Jesus, sacrificando o nosso próprio entendimento, os desejos da carne. É isso que nós pedimos, Senhor Jesus. Faça novas todas as coisas nesses corações, nessas talhas, Senhor Jesus. E que nós possamos, Pai, render graças a Ti. Corações quebrantados como o coração de Davi e de Maria. Corações ávidos a Te obedecer, a fazer as Suas vontades. É isso que nós pedimos nessa manhã abençoada de quarta-feira. Meu irmão, minha irmã, que mensagem, que reflexão poderosa. O Senhor falou fortemente ao meu coração, tenho certeza que Ele falou ao seu. E se isso aconteceu, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. É dessa forma que essa mensagem, da mesma forma que Jesus a utilizou para poder alcançar os nossos corações, Ele também vai utilizar para poder alcançar outros corações que estão sedentos por Ele. Queria desejar para você uma quarta-feira abençoada, um dia iluminado. Se Deus quiser, a gente se vê amanhã, e amanhã a gente já vai refletir sobre quando tudo parece perdido e é ali que Jesus ele entra, e nos vemos lá. Um grande abraço para você, fique com Deus.